Meus primeiros contatos com os escritos de Rubem Alves ocorreram nos idos da década de 1990, ocasião esta em que eu era um jovem seminarista em regime interno com apenas 18 anos de idade. Rubem Alves ele faleceu em 2014, com 80 anos de idade. Ele foi um educador, ele foi psicanalista, foi um teólogo, foi filósofo, pedagogo, escritor, contador de histórias. Ele se tornou um ícone da cultura brasileira. Foi autor de mais de 100 livros, desde o gênero religiosos, educacionais, existenciais e até literaturas infantis. É considerado um dos principais pedagogos brasileiros da história do Brasil e um intelectual polivalente nos debates sociais no Brasil. Foi professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e por ela se aposentou. De fato, Rubem Alves inspirou gerações por proporcionar, através dos seus escritos, abertura e reflexões. E mais, ele foi um homem que provocou a existência intensamente, um degustador de vida. Ele sempre nos convida a parar e saborear o cheiro de café que vem da cozinha, de contemplar o capim seco encharcado de chuva. Ele nos fala do sentido que nós podemos atribuir à vida, ao amor, ao sofrimento, à compaixão, entre outros. É como se ele estivesse sempre muito próximo dos nossos ouvidos, sussurrando: Carpe diem, aproveite o dia, porque o tempo fugite, o tempo foge. Rubem Alves também é autor de um poema que compara a transformação do milho em pipoca, para explicar a nossa existência, porque precisamos passar por elas para crescer e nos tornar, enquanto em pessoas, sempre melhores. Eis aí o poema. Abre aspas. A pipoca é um milho mirrado, subdesenvolvido. Fosse eu agricultor, ignorante, e se no meio dos meus milhos graúdos aparecessem aquelas espigas nanicas, eu ficaria bravo e trataria de me livrar delas. Pois o fato é que, sob o ponto de vista do tamanho, os milhos da pipoca não podem competir com os milhos normais. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve uma brilhante ideia de debulhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Havendo fracassado a experiência com água, tentou a gordura. O que aconteceu? Ninguém jamais poderia ter imaginado. Repentinamente, os grãos eles começaram a estourar. Saltavam da panela com uma enorme barulheira. Mas o extraordinário era que o que acontecia com eles? Os grãos duros, quebradentes, se transformavam em flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. O estouro das pipocas se transformou, então, de uma simples operação culinária em uma festa, brincadeira, molecagem, para todos os risos de todos, especialmente as crianças. É muito divertido ver o estouro das pipocas. E o que isso tem a ver? É que a transformação daquele milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação, porque devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser, ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, ora duros, quebradentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo nós podemos repentinamente nos transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Mas a transformação ela só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações, elas acontecem
quando nós passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito, a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosas. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem um fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor pode ser fogo de dentro, como por exemplo perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre. Quem sabe pode ser o fogo de dentro, o pânico, o medo, a ansiedade, a depressão, os sofrimentos e as causas nós ignoramos. Há sempre recursos aos remédios. Apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. E com isso, a possibilidade da grande transformação. Imaginam que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pense que sua hora chegou, vai morrer. E dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo que ela é capaz. E aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Um pum! E ela aparece como uma outra coisa, completamente diferente daquilo que ela mesma nunca havia sonhado. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Morrer e transforma-te, já dizia Von Goethe. Em Minas, todo mundo sabe o que é o piruá. Falando sobre os piruás com os paulistas, descobri que eles ignoram o que seja. Alguns, inclusive, acharam que era a gozação minha, que piruá é uma palavra inexistente. Cheguei a ser forçado a me valer do Aurélio para confirmar o meu conhecimento da língua. Piruá, segundo o dicionário, é um milho de pipoca que se recusa a estourar. Meu amigo William, extraordinário professor, pesquisador da Unicamp, especializou-se em milhos e desvendou cientificamente o assombro do estouro da pipoca. Com certeza, ele tem uma explicação científica para os piruás. Mas no mundo da poesia, as explicações científicas não valem. Por exemplo, em Minas, piruá é o nome que se dá às mulheres que não conseguiram casar. Minha prima, passada dos 40, lamentava: fiquei piruá. Mas acho que o poder metafórico dos piruás é muito maior. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignora o dito de Jesus de Nazaré, que diz: quem preservar a sua vida, perdê-la. A sua presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não consegue estourar. O destino dessas pessoas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro, o alegre da pipoca, no fundo a panela ficam os piruás que não servem para nada e o seu destino é o lixo. Quantas pipocas que estouraram são adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira, fecha aspas. E aqui finda-se essa bela e profunda alegoria do mestre Rubem Alves. E quanto a você? Você já passou
por essa transformação, quem é você neste momento? Você é pipoca ou você é um piruá? Não se esqueça, milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca, para sempre assim. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando nós passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Então, vamos aí de uma pipoca. Pense nisso. Um forte abraço e até o próximo